chega uma hora dessa tão branca. Bora. Tá certinho. Olá, mulheres lindas, maravilhosas. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Mulheres de Alma. E diretamente dos estúdios Inbox Podcast. Inbox Podcast, um cantinho aqui que a gente achou, assim, que tudo acontece. Divino, né? Aconchegante. Gratidão aí ao povo que fica aí, ó, os batidores aí, né? Valeu. E gratidão a vocês que estão aqui com a gente. Sempre nos acompanhando, Nos né? acompanhando, assim. Gente, eu tô agradecendo a vocês pelos feedback, pelos comentários, sabe? Tem muita gente procurando a gente, assim, lá nos comentários, mandando mensagem. Continua, viu? A gente tá amando. E a gente tá aqui pra isso. Sinal que tá dando resultado, né? Muito obrigada por mais um dia nessa Gratidão. vida. Obrigada aqui. Vou contar pra vocês a nossa convidada. Grande convidada. Conhecida como Lid. É Lidiane. Lidiane Lima. Seja muito Lidiane bem-vinda, Lid. Muito obrigada, Sá. Nome Obrigada, bonito, né? Ângela. Lindo. Prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço por você Gratidão é nossa. partilhar um pouquinho do seu tempinho com a gente, né? E compartilhar as suas histórias, as nossas histórias, que eu tenho certeza que você tem muito também para falar, né? Muito pra inspirar. E o pessoal que tá aí do ladinho aí, fica colado que eu tenho certeza que vocês vão amar essas histórias. Vocês vão aprender muito. A história da Lid, né, Lid? É um prazer estar aqui, contribuir. Muito obrigada pelo convite. Prazer nosso. E aí a gente está aí, o que puder contribuir, né? Com cada um, vai ser um prazer. Eu falo que a casa é nossa aqui. Exatamente. Eu falo que aqui Fica à vontade. Fica à vontade. Lid, conta pra nós. Você é daqui mesmo? Sou daqui, nasci em Belo Horizonte, criada aqui. E o que você faz assim atualmente? Atualmente eu estou vendedora, sempre na área aí de vendas. Desde sempre, assim, trilhei algumas outras áreas, sempre na área do cuidar, sempre procurando cuidar de pessoas, gosto de pessoas, Isso é muito Delícia. bom. né? Você também, né? Sim, Vocês também sim. gostam sempre de estar aí lidando com pessoas de alguma forma, né? Sim. E aí, desde sempre, eu me interessei muito pelo ser humano, muito por pessoas. E aí, na área de vendas, eu me encontrei e fui trilhando. Passei pela área de cuidador de idosos, Olha, pela área de... Me aventurei em querer ser segurança, Olha. sempre na área do cuidar. Sim. E nesse percurso aí, eu já estive um tempo em Campinas também, em algumas cidades do interior. Chegou a morar lá? Já cheguei a morar. Morei em uma cidade que chama Medeiros, que é a cidade onde que minha mãe casou e foi morar. Uma cidade até pequenininha, Sim. de 4.000 habitantes, interior de Minas. Olha, pequenininha mesmo. Mas atualmente, depois voltei, né? Um bom filho a casa retorna. mas Verdade. esse período que você estava lá, estava a trabalho ou não? Também. Não, minha mãe foi para lá, eu quis ir também com ela. E aí sempre indo e voltando. Campinas também foi a trabalho, foi na área de vendas também. E agora eu tô aqui em BH, quietinha. Quietinha. Voltou pra cá. BH é bom demais, né, Ah, menina? BH é bom, né? Aqui, ó. BH tem Cafezinho. café, Pão de queijo. pão de queijo. Quem não é de Minas aí sabe, né? Tá perdendo. É verdade. Café com pão de queijo. E uma boa prosa, um bate-papo gostoso, né? É o Aiso. É isso Pronto. mesmo. É mas você falou que você sempre trabalhou com pessoas, assim. Esse foi desde novinha? Então, sempre eu estava envolvida com alguma coisa de pessoas. Então, mesmo quando eu era criança, eu fui criada, minha mãe teve que trabalhar muito cedo. Então,
como ela era mãe solteira e tudo, eu fui criada por uma senhora que era mais velha. Então, eu sempre estava envolvida, uma criança que estava envolvida com adultos. Sim. Então, eu sempre estava ali. Eu tinha poucas crianças para conviver. Então, eu fui ter um irmão. Ele é 6 anos. Quando eu tinha 6 anos que ele nasceu. Então, não tinha muitas crianças para brincar. Então, eu sempre tive esse lado, assim, de ouvir bastante, de estar junto ali com pessoas mais velhas, mais experientes, de ter esse lado, assim, mais do cuidar e tal. E aí eu tinha um lado espiritual muito aguçado, então eu ia sozinha, nem precisava da minha mãe me levar. Então, eu fazia as coisas da igreja lá também, tinha pessoas mais velhas e tudo. Sempre no meio Sempre mais no maduro, meio, né? mais maduro. E aí, eu acho que foi isso que foi despertando também essa coisa, assim, de estar cuidando mais do que sendo cuidada, Sim. né? E depois, com o passar do tempo, quando eu fui ficando mais velha, que eu fui entendendo depois o porquê disso. Que a gente, nós mulheres, né? A gente é treinada para cuidar, para zelar, para cuidar da casa, né? Para fazer a comida. Sim. Para nunca ficar doente, né? Para estar sempre ali servindo. E vamos esquecendo da gente, né? E vamos esquecendo da gente. E a gente não vai percebendo, é uma cultura que foi se criando, né? Sim. E nesse caminhar, eu fui me anulando e não fui percebendo. Eu acho que foi por isso que eu fui trilhando alguns caminhos nessa questão aí de cuidar de pessoas. E aí eu não me encontrava, eu sentia um certo vazio, aí eu quis cuidar de idosos. Aí eu fui fazer uma formação de cuidador de idosos. Não, eu queria me sentir útil, eu queria sair um pouquinho das vendas e tudo. E eu gostava de mudar, eu queria ser sempre dinâmica, eu não queria ficar na mesmice. Sim. Só que aí eu fui cuidar de uma idosinha, só que depois ela faleceu. Aí eu fiquei muito sentida, né? Com aí eu certeza. falei, ai, como é que eu vou fazer agora e tal. Aí eu voltei para a área de vendas. Só que eu sempre me perguntava, eu sempre me questionava muito. Por que algumas pessoas sofrem mais que outras? Por que uns têm mais condições financeiras do que outros? Por que tanta injustiça? E aquilo me incomodava muito. E aí foi onde que, em 2016, eu comecei a estudar como que a mente funciona. Maravilha. Para querer entender por que eu era daquele jeito. E eu tinha... Naquela época eu já estava com 36 anos, eu acho. Hoje eu tenho 43. E eu me vi numa situação de obesidade muito grave. Sim. E eu não conseguia retornar, eu não conseguia emagrecer. Por mais que eu emagrecesse, depois eu voltava. Eu emagrecia e voltava. Aí você ficava sem entender por que estava assim. Ficava naquele efeito sanfona. Eu só cuidava das pessoas e não conseguia cuidar de Focar mim. em você. Não conseguia cuidar de mim. Mas era aquilo, você não foi desde pequena, assim. Não, eu fui uma criança que, quando criança, eu era magra, família magra. Não tinha essa genética, não. Aí eu era uma adolescente normal, tranquila, era encorpada, normal, mas conforme foi passando a adolescência, que eu fiz 18, que eu saí de casa, eu comecei a engordar e aí eu não parei mais. Fui engordando até chegar ao ponto de pesar 144 quilos. Uau. E já ter complicações muito graves de saúde. Sim. E não consegui o joelho, comprometer o joelho, pressão alta e tudo mais. E não consegui reverter aquele quadro. E me perguntar, né? O que está acontecendo, né?
Por que a gente deixa chegar? Porque a gente não percebe também. Não. Você vai engordando. Quando você vê, tá lá. Quando você notou, você já Você engordou. já tá lá. E as pessoas não entendem isso, né? Uhum. Quem não tem, que é uma doença, É. quem não tem essa doença, não consegue perceber o que está acontecendo. É só julgamento. Assim. Acha que é preguiça, É. que você não quer fazer um exercício, Uhum. que você acomodou, Sim. que é falta de vergonha na cara. Exatamente. Olha lá como que ela tá gorda. Mas você não sabe o que passa no coração do outro, o Exatamente. que ela tá passando pra ela ter acontecido isso, né? Exatamente. É. E é uma dor muito, como que eu posso dizer, muito solitária. Principalmente se no seu núcleo familiar for só você. Uhum. Porque, às vezes, você tem ali, às vezes, um irmão que também que também passa pela Sim, obesidade, ou um pai, ou uma mãe. Só que no meu caso, não era. Porque eu tinha puxado a parte da família do meu pai. A parte da minha mãe, não. Hoje, depois que eu estudei o desenvolvimento pessoal, que apesar de eu também trabalhar na área de vendas, eu também trabalho na área de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de motivação, de identidade, eu sei que existe traços de personalidade, Sim. existe, né, formas de demonstrar amor, de receber amor, de Sim. personalidade, de comportamento. E foi libertador. Maravilha, né? Hoje, entender isso é muito legal. E entender isso me aproximou até mesmo do Criador. Ai, que Maravilha. Porque eu ficava achando aquilo muito injusto. Eu falava, gente, o que está acontecendo de errado comigo? Por que comigo, Por né? quê? E o que acontece que eu não consigo, e porque, por exemplo, para não perder o raciocínio, a minha mãe e o meu irmão, eles têm uma personalidade diferente da minha. Sim. Eu já sou mais expansiva, de comunicar, de sorrir, de falar. Se eu não gostei, eu vou lá e falo. Sim. Ou se eu gosto, ó, eu te amo. Você consegue. Vem cá, é eu bem quero expressiva. abraçar, se eu quero sorrir, eu tô feliz. E eles não. Eles já são mais introvertidos, mas na dele tá tudo bem. tá tudo certo. Cada um é de um jeito. É. Exato. Só que eu não entendia. E aí eu Você ficava achava... brigando com isso? Eu achava, tipo assim, será que eles não gostam de mim? Entendi. Será que eu fiz alguma coisa? O que aconteceu? Eu me via deslocada Sim. dentro da situação. E hoje, por exemplo, existe um livro que é As 5 Linguagens do Amor. Quem puder, até leia esse livro, que é um livro muito legal. Muito legal. Ajuda muitos Muito. casais, muitos relacionamentos, até mesmo no trabalho, ou para você conviver entre os pais, tudo, os né? filhos, para se Tudo. entenderem, É. né? Porque cada um tem uma maneira de ver a vida, de Sim. se entender, de se compreender, de demonstrar. De demonstrar. Exatamente. Então, às vezes, você demonstra amor, né? Fazendo um serviço, Sim. fazendo uma comida. É o exemplo da minha mãe. Minha mãe é assim. É, gente. Ela não é de falar, mas quando a gente era mais novo, era colocar o prato até no colo, assim, pra comer. Exatamente. Deixar a casa limpinha. Quisesse que fizesse um bolinho de gente chuva, que ela ia lá e servir, fazia. Ah, né? sim. E aí já tem outra pessoa que vai entender o amor falando, né? Querendo ouvir. E aí, se a pessoa não fala, fica aquele atrito, né? Exato. É. Fica, ela não Era me no seu ama. Palavras seu de caso. E afirmação. era o meu caso, Ah. palavras de afirmação. E aí aquilo a Mas pessoa... porque você esperava deles. Eu queria Você isso. queria E eu dava. Só que Aham. a maneira deles receberem também não era aquela. Então, aí ficava tipo assim, Nossa. ai, né? Tipo assim, ficava uma Totalmente, comunicação... né? contraído ali. Exatamente. E aí você foi entender. E aí até eu entender. Isso é uma das formas, né? É. Que existe várias. Sim. E foi muito legal descobrir isso. E aí, entendendo isso, dentro um leque de situações, eu fui me entender, fui olhar para dentro. Ah, que lindo. Porque aí a gente fica querendo, julgando também os outros, querendo que os outros nos compreendam, né? É, claro. Querendo que eles nos aceitem, querendo mudar o outro. Eu ficava muito na situação de vítima, Uhum. Não dá. reclamando. E aí não funciona, né? Não a gente funciona. não consegue mudar. Não.
Vitimismo, acho que é onde a gente fica parado um bom tempo ali, viu? E aí eu fui descobrir também que existem as leis, né? A lei do retorno, Aham. Uhum. as leis da vida, da natureza, do plantar e do colher. Sim. E dentre tudo isso, eu fui descobrindo, né? Fui me descobrindo e descobrindo a minha identidade. E é uma descoberta para sempre, né? Eterna. A gente, Sua, né? a gente vai se conhecendo É. e entendendo. Isso tudo você pesquisando ou fazendo cursos? Foi chegando até você? Sim, eu fui buscando treinamentos, fui fazendo formações de coaching, fui trabalhando. Então, eu fui usando, por exemplo, eu não tinha condições financeiras de fazer algumas coisas. Então, eu fui, como eu tinha experiência de vendas, Sim. aí eu fui trabalhar em alguns lugares que me dava que possibilidades Que joia. de estudar aquilo que eu tinha condições. Sim. E aí eu fui estudar sobre física quântica, sobre a lei da Olha. atração, Nossa, que legal. sobre a energia, o pensamento positivo, que não é esse, tipo, pensar positivo e que o povo Vai acha que vai acontecer, né? funcionar. Não é só isso, Né? né? Porque senão era muito fácil. Né? E aí, dentro disso, eu fui estudando, fui aprendendo, fui vendo que existiam muitas crenças, Ai, que muitos legal. sabotadores. É. Aí eu nem sabia o que era isso, como que funcionava o cérebro, a mente. Aí eu fui entendendo, fui ficando maravilhada. Que delícia. Olhar fora da caixinha é maravilhoso, né? Exatamente. E aí fui abrindo um outro universo, um outro mundo para mim. Eu fui entendendo o que acontecia aqui dentro. E fui fazendo as formações, formei em coach, fui entendendo o que era PNL, fui fazendo várias imersões onde que a gente vai vivendo grandes impactos, né? Sim. Impactos emocionais. Inclusive, vou participar agora que vai Já ter, pode ir pro né? corte ali, ó. Já dá um isso corte pra mesmo. gente. O Despertar agora, dia 14 e 15 de outubro, né? Estaremos Isso, firmes. Delícia. Estaremos participando, porque cada vez que a gente vai vivenciar É a algo novo. experiência é algo algo novo. novo e a gente sempre está Renovando. aprendendo, Sempre. nunca vai ser demais. Exatamente. E então foi maravilhoso eu ter conhecido vocês, Ah, que né? delícia, né? Fico muito feliz. E encontramos onde, né? No seminário. Seminário. Falamos de constelações, falamos de tudo. A pessoa até me conhecia, já tinha meu número, Tá meu vendo? contato. Falei assim, nada, tudo é por acaso? Não sei de onde. Ela falou que já me contactou, então... A venda tem disso, né? Une as pessoas. Não é? Universo, minha filha. Universo, Né? nada é por acaso. É. A gente já estava conectadas, só faltava encontrar. Só voltava a encontrar. E dando um adendo pra galera que às vezes fala, mas é só uma palestra gratuita, né? Eu não vou. Olha o network, galera. Gente. E network é melhor que Ó, gente, eu arrepio. tudo. É. Melhor Eu que arrepio. tudo. Gente, Porque lá, pô, às vezes a pessoinha que você tanto queria conhecer, que você fica imaginando, mas eu preciso de pessoas novas. Tá lá. É o passo que você não dá. Na palestra gratuita que você não vai, ou. perde a oportunidade, né? Exatamente. Assim. Oportunidade vai passando e. Mas é o que eu sempre falo. As pessoas, elas não buscam o autoconhecimento para Sim. elas. Quer que né? cai, né? Igual Não vai. Lid foi atrás do Exatamente. autoconhecimento dela. E tá sempre, né? É verdade. E não é porque você encontrou que acabou também, Não. não. Exato. O problema é que quanto mais você busca, mais coisa Mas tem. vem, isso que é o gostoso, né? Não É para. igual tomar banho, gente. Tem que tomar banho todo dia, por favor. Tem que escovar dente todo dia. Mas é a Por quê? prática, né? É o a básico. vida, ela não é estável, não. É cíclica. Todos os dias a gente está num mundo aí onde que as coisas acontecem. Sim. Então, não é que as coisas deixaram de acontecer. O que acontece é que agora a gente vai Sabe, aprendendo o que está ação. acontecendo e a gente fica menos tempo dentro daquela situação. É, porque quando você Exatamente. estiver aqui embaixo,
Aí você vai lembrar assim, nomes lá naquela palestra, ou naquela imersão, naquele curso, eu aprendi isso. Bom, vou sacudir a poeira, nem que eu fico dormindo o dia inteiro, eu choro hoje, mas amanhã eu estou de pé, Exato. porque é um novo dia, um novo recomeço e possibilidade de fazer diferente. E essa é a importância de buscar conhecimento, né? Porque conhecimento fica aqui. Uma hora ou outra ele A vem. única coisa que ninguém rouba da gente e que a gente leva com a gente é o É o conhecimento. conhecimento. E a gente ainda vai morrer sem saber tanta coisa, né? E a única coisa que a gente pode transformar em sabedoria e Sim. usar. Porque também não adianta a gente Ter obesidade ter mental. obesidade mental. É. Né? Porque Exato. eu conheço um monte de gente que compra um monte de curso, começa dali, começa ali e Não põe em prática. aproveita. E não põe em prática. Por que não põe em prática? Porque às vezes tem um sabotador. Porque acontece isso Exatamente. comigo também. Às vezes a pessoa está aí nos vendo e o que acontece? Ah, não, é tudo balela, já comprei, não fiz, eu comprei e não deu certo. Uhum. Será que você está com a pessoa certa? Exatamente. Porque você tem que ter um terapeuta legal, você tem que ter uma pessoa séria, né? Sim, Por quê? Porque a nossa vida é o bem mais precioso que a gente tem. exato. Então a gente tem que saber em quem que a gente entrega. Exatamente. Ou às vezes também a gente está com a pessoa certa, mas a gente mesmo está se sabotando, não querendo enxergar a mudança. Porque mudar dói, né, Tem gente? isso também. É, tem Dói essa- demais, né, Lid? Dói muito. E aí, o que que é? Será que eu tô querendo de verdade? Não é? Sim, Porque atrás de toda dor tem um bem secundário, exatamente. né? Então, a importância de... O que que acontece? Existe... É igual uma camadinha de cebola, né? É uma coisa em cima da outra. Uhum. Então, você vai começar a mexer. Tem gente que não está disposto de mexer naquilo ali. Exato. Prefere ficar ali. Prefere ficar acomodado. Então, será que eu quero viver uma vida plena mesmo, de verdade? Ou se eu quero estar existindo ali? Uhum. Eu penso comigo que alguns traumas deixam a pessoa assim também. Então, às vezes ela não quer mexer na ferida, É verdade. sabe? Sim. Prefere ficar adoecida o resto da vida do que mexer naquela ferida, naquele trauma que ela teve lá atrás. Porque ali vai se ressignificar muita coisa para ela na vida. E isso é muito sério. Muito Por quê? sério. Porque às vezes não envolve só a pessoa. Não. Às vezes esse trauma, às vezes essa situação envolve um parente. É. Às vezes envolve uma pessoa muito próxima. Amigo. Às vezes envolve mexer numa estrutura ali que a pessoa às vezes não está disposta. Sim. Mas até que ponto, né, vale a pena ou não? Exato. E eu sempre penso assim também. Quem que é a pessoa mais importante, Exatamente. né? A vida está acontecendo. E se você não olhar para você, quem vai olhar, né? Não é? Sim. Diante disso, lembra aí a questão da obesidade? Sim. Então vamos voltar lá atrás. Aos 7 anos, eu tive um abuso. Sofri um abuso. E esse abuso é que carretou essa obesidade. Só que, na época, né, lógico, eu era uma criança. E lembrando, assim, por alto, de 1 a 7 anos, a gente é como se fosse uma folha em branco, né? Uhum. E acontecem situações que, passando assim por alto, porque é uma coisa assim, mais profunda. De quando a pessoa estuda e tal, para entender, não vem ao caso agora, Uhum. você aprende e fica ali, né? Pegando, absorvendo o que acontece ali, você ainda não entende. Depois dos 7 aos 14, 21 e assim Aí vai. fica. Que você vai entendendo. Então, fica ali registrado no subconsciente. E aí, nesse abuso, Você sabia que estava sendo abusada? eu sabia, mas eu não contei para ninguém. Não foi o caso, não foi
um parente, foi uma pessoa que era um conhecido da família. Sim. Mas tem muitas pessoas que acontece isso de um parente muito próximo. É. Esse parente ameaça, né? Fala, ó, se Sim. você fizer isso, eu vou matar sua mãe ou, né, Exatamente. alguém da família. Ou fala assim, ó, se você falar, ninguém vai acreditar em você. Criança fica Opressão, né? coagida. Opressão mesmo. Ou se, querendo ou não, hoje em dia, já fiz alguns atendimentos, já conversei com algumas pessoas, querendo ou não, a gente já ajudou algumas pessoas, que às vezes são pessoas que já às vezes estavam numa idade maior, não entendia, porque são crianças, não entendia o que estava acontecendo, acaba acreditando que foi culpa delas, né? Não conta e carrega aquela culpa para sempre. E às vezes ninguém sabe, só a pessoa. Só a pessoa. Mas esse foi o seu Nossa. caso ou não? De não contar e carregar para sempre. Eu não contei. Na época, a pessoa, inclusive, olha só um fato interessante. Colocou uma colher de Toddy na minha boca para que eu não gritasse. Meu Porque eu estava Deus. dormindo, aí eu acordei assim, assustada, e colocou uma colher de Toddy na minha boca. Meu Deus. Para que eu, tipo, não falasse nada, né? Isso era à noite? Era de madrugada, no escuro, assim. Então, o que que acontece? Calou, né? E vem a comida e associa, e aí você vai comendo e tal, e você não Caramba, entende. olha só de onde que fluiu. Mas você não sabia disso, né? Só Não, depois não, que não, você... não. É como se associou o ato à comida, né? E o calar, né? E o calar. Que tem a ver com a boca. Na verdade, você Sim. não comentou nada, não falava nada. Não, depois daquilo, eu não entendo o porquê. Aí depois a pessoa foi embora e tal. Minha mãe não estava em casa no dia e tal. Depois daquilo, eu não sei porquê. Eu lembro, né, da situação. Tem algumas pessoas que bloqueiam, eu não lembro e tal. Sim. Ou lembro algumas situações e tudo. No caso, esse abuso não foi... Como é que eu posso dizer? Não teve o ato em si, Aham, mas não deixou de ser um abuso. Sim. Porque eu acordei e tal. Mas eu não sei por que eu não contei pra minha mãe. Sim. Não sei, eu não consigo raciocinar o Sim. porquê que eu não contei. E passou muitos anos e tal, eu sempre guardei aquilo pra mim. A pessoa não voltou, não teve de novo. Com outras pessoas, teve outros tipos de situações e tal, que eu já tive em alguns atendimentos, ajudando de alguma forma. E aí a pessoa não conta, fica com medo, se sente culpada, sente às vezes que contribuiu com aquilo, ou Sim. que foi culpado, ou Sim. porque estava com uma roupa assim, ou uma Sim. roupa assado. Uhum. Não queria constranger, ou que era o pai, ou que era o irmão, ou que era um tio. Não façam isso, É gente. muito delicado. Tem que olhar para isso. Tem que resolver isso. É uma coisa muito séria, O né? corpo, com o tempo, ele reage tanto que ele traz uma doença. Com o tempo, ele vai trazer uma doença, ele vai reagir. Então, tem mulheres que hoje em dia são casadas e não contou para ninguém, nem o próprio marido sabe. Sim. Oh, Né? Infelizmente, tem filhos, isso atrapalha até mesmo a vida sexual delas. Sim. Né? E, às vezes, não tem como resolver isso porque elas não se Não se abrem. permite para isso. Não se permite. Porque tem que olhar, tem que resolver. Não significa que vai ter que falar para todo mundo. Sim. Não significa que vai ter que ir lá na pessoa e resolver. Que tem que contar para o marido. Não. Hoje em dia, é falar existe situações, existe ferramentas que você consegue resolver isso. Sim. Né? E De você com você mesmo. E um ato só de falar, né? Já Já tá colocando pra fora. Muita coisa. Então, procure ajuda sozinha, não é fácil, né? E isso vai acarretando o que também, né? Eu tinha episódios que eu ficava muito triste e não entendia o porquê, e tinha um vazio profundo muito grande. Uhum. E aí eu falava assim, gente, eu não quero mais viver, eu quero morrer, mas eu não tinha coragem de tirar minha vida, não. Ainda bem, Graças né? a Deus, Você que não bom. entendia Mas eu essa não tristeza. entendia o porquê. E achava que estava tudo ok, tá? Vou É seguir a mesmo? vida Tá vivendo. tudo certo. Foi lá muito tempo atrás, já tinha
feito grandes coisas de desenvolvimento pessoal, liberei Não perdão, preciso nunca mexer mais lá. vi a pessoa, tá tudo ok. Vamos continuar vivendo. Mas não mexeu na mas ferida, né? não, tava lá. Tava né? lá. E aí ficava aquela coisa ali. Então, além do abuso, além de ter saído de casa, além de ter coisas não resolvidas, com isso eu não casei, eu não tive filhos, todos os relacionamentos iam tendo problemas. Sim. Com isso, o que que você faz? Você vai engordando para nenhuma pessoa te notar, para você não ser vista, para você não ser bloqueio, né? desejada, né? Sim. É um bloqueio. Então, são Aquela situação talvez muitas não se coisas. repetir. Lá Não no se repetir subconsciente é mais. como se fosse se Tô te repetir. protegendo. Exatamente. Ninguém mais vai te desejar, É, ninguém mais vai exato. te olhar. Exato. E olha que você, tipo assim, era uma criança, né? 7 É. anos, nem corpo tinha, não tinha, nem era para desejo, era uma pessoa doente, Sim. Sim. um pedófilo, né? Que Exato. cometeu uma maldade ali, que destrói a vida, olha pra Inteira. você ver, É, de uma pessoa. de uma criança indefesa que não sabe se defender, nada, né? É doido mesmo. Nossa. É de Mas se indignar. que hoje em dia, com tanta tecnologia, com mulheres de alma É, aqui, com certeza. com a gente vindo aqui, a gente tendo voz, É verdade. né? A gente se propondo aqui tantas coisas. Então a gente vem para dizer o quê? Tem recurso, Exato. tem jeito, pede ajuda, não fica assim, não sobrevive, né? Sim. Vem viver, tem tempo ainda. Só Exato. não tem tempo para quem não quer. Exato. né? Exatamente. Vai no despertar, Sim. vai, igual, por exemplo, quando você se conhece, você vai descobrir qual que é o seu traço de personalidade também. Tem o oral, tem o masoca, tem uns outros que às vezes o nome é meio estranho, a gente não vai falar aqui, senão a pessoa vai confundir, É. né? Mas procura se compreender. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que a gente transita em todos. Eu tenho um percentual muito alto de oral. Então, se eu não tiver no meu recurso, o oral ele gosta muito de comer. Coincidentemente, né? Gosta de comer. Sim. Teve um problema. Teve um negocinho lá com o tal do Todd. Aham. Ó, a marca. É, tá Todd, do vendo? Nescau. Ó, outra marca. Também. O chocolate achocolatado. Mas gosta muito de quê? Coisa que tem a ver com a boca, né? Que é o Sim. falar. É, Então, o que que oral gosta de acontece? falar. Gosta muito de Expressar. falar, de expressar. Quando você não se conhece, você não sabe disso, o que que você vai fazer? Comer. Comer. Quando você conhece, que você pede ajuda, que você vai entender isso, que você vai olhar por esse lado, vai cuidar aí Vai tratar, né? desse problema, dessa questão, dessa dificuldade, Uhum. o que que você vai fazer? Você vai lá na Ângela, vai fazer uma massagem. Exatamente. Porque você sabe que você precisa do toque, Sim. que você precisa de olhar para você, que você precisa, que você é uma pessoa que você dá valor assim ao ambiente, que você gosta de cheiros, que você vai se conhecer. Sim. Se você é uma pessoa que você é uma pessoa mais, por exemplo, masoca, né? Que é um outro tipo de personalidade. Você vai ser uma pessoa mais quieta, uma pessoa que gosta mais de ouvir, que aí você já vai mais para aquele lado. Então, você se conhecendo, você vai saber como se tratar, como se cuidar, como Aonde se ir, amar, né? Sim. Onde qual vai tipo estar de com pessoas pessoas você vai ter relacionar. perto de você. Sim. Qual o tipo de pessoa que você vai escolher Sim. para ser o seu marido ou a sua Sim. esposa, né? É, os Porque seus você amigos. se conhece, seus amigos, quem que vai te fazer bem. Então, ter esse olhar é muito importante. Outra coisa também que é legal, eu falo muito, né, gente? Pode falar. Oral, né? Tem que falar, tem que falar. É pra falar. E eu acho que todo mundo tá gostando Com porque certeza. a gente acaba aprendendo com É tudo, lógico. né? É outra linguagem, Espero gente, né? contribuir. Com certeza. Outra coisa assim que é muito interessante que eu aprendi muito a gente e assim
quem acredita, né, na Bíblia, a gente só consegue, que isso está na Bíblia, né? Sim. A gente só consegue amar o próximo como a gente mesmo, né? Uhum. Então, a gente tem mania muito de falar assim, eu amo demais, eu amei demais aquela pessoa, eu te amo muito, eu amo muito minha mãe, eu amo muito meu pai, ou meu irmão, eu faço tudo por você. Só que eu acho que é muito uma alucinação isso. Porque se você nem se conhece, como é que você vai amar alguém? Não é? Exato. Então, quando você está amando alguém, é mais uma fuga. Eu falo por experiência própria. Sim. Uhum. É uma fuga do que você gostaria de fazer por você. Só que é inconsciente, você não sabe que você não se ama. Sim. E a gente ama no outro o que a gente tem na gente. Então, o que a gente gostaria de ter na Gostaria de gente. ter. Sim. Então, estude muito sobre isso também. Porque você só vai conseguir conectar com o Criador, né? Cada um tem uma maneira, uma forma, e tá tudo bem. Com o universo, Criador, natureza, Deus. Se você se conhecer, é impossível chegar até Ele se você não se conhecer. Sim. Exato. Com certeza. E eu só consegui entender isso pela minha experiência. E é tão bom, gente, é tão bom, é tão libertador, é tão magnífico quando você consegue se colocar diante dele como filha, como criatura dele, Sim. assim, e você se sente, sabe, acolhida. Acolhida. Acho que a palavra é essa. Sim. Que tudo fica leve. Exatamente. Tudo fica leve. Fica. Então, não é que não existe mais passado, não é que não existe mais o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Sim. E faz parte da nossa história. E eu não arrependo de nada, porque tudo o que aconteceu fez quem eu sou hoje. Fica como aprendizado. E tá tudo bem, né? Essa é a minha história, né? Essa sou eu. Mas fica leve. O fardo fica leve. Fica leve, Fica. sabe? Eu sei. É muito Eu sei. legal. Você também, né, Sabrina? Sim, demais. Quando a gente começa a ter esse olhar para dentro de nós. E aí vai chegando cada vez mais você. E você vai se sentindo merecedor. Você vai se permitindo. Você vai tendo permissão. Você vai entendendo que você pode. Escolhendo com quem que você quer estar. Porque as pessoas chegam num determinado momento assim que a gente quer estar com pessoas que agregam. Sim. Né? Não faz mais sentido Não! ficar perto de pessoas que se vitimizam, suga, né? que fazem fofoca, que Exatamente. reclamam, que não acrescenta. Não dá. Não faz mais parte. É porque você, conectando com você mesmo, você não quer aquela energia para você mais. E não é que a gente ficou melhor ou Não. pior. Exatamente. É porque, o que está lá na Bíblia? O que Deus fez? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que Deus é? Né? Ele não é nada disso. Então, é muito, muito, muito bom. Qual que é a mensagem? O que eu trago, né? Olhem para dentro de si. Seja você. O que é ser você, né? Não é... sou eu, tenho que me aceitar, tenho que me engolir, eu sou do jeito que... Não. Olhe para dentro de você, sua identidade, sua raiz. Você nasceu onde que você tinha que nascer. Deus, ele é perfeito. Você vê na família que você tinha que vir. Tá tudo certinho. Então, se conheça. Olhe para dentro, veja quem você é. Delícia. Né? Exatamente o que eu penso. Que não tem... E Deus, ele fez todo mundo com um propósito. Entenda qual que é a sua missão, que você vai abundar, né?
tem espaço para todo mundo, Sim. é abundante, ele quer que você viva o melhor que existe, porque lá atrás eu ficava me perguntando por que que uns têm, outros não têm, por que que uns podem, outros não podem, que injustiça é essa? Uhum. E se a gente fosse ficar falando, a gente ficaria aqui dias e dias falando, Sim. então cabe a cada um procurar ali, mas já está aí para quem quiser, é só você ir lá e buscar o Sim, que é exato, seu é só por acessar. direito. Sim. Então, E vai hoje tem muitos recursos, né? Muito. As pessoas, elas não conectam com ela mesma ou buscam uma ajuda quando elas não querem. Eu sei que é difícil. É difícil mexer na ferida. É difícil enfiar lá no fundo e puxar. Dói até arrepio, porque dói demais. Dói. Aí você sofre, você chora, mas você vai entender que aquilo foi a melhor forma para resgatar o nosso eu. Para resgatar a nós mesmos. Gente, porque não adianta você tá viva, morta. Não tá aproveitando essa vida que Deus deu para nós. Que é linda, maravilhosa. Tem jeito. Basta a gente querer. Igual Lid, igual você, eu, as outras mulheres que esteve aqui também com a gente, Sim. sempre buscando, né? E a gente vê que a sua evolução. Agora você conta pra nós. Como é que você está se sentindo hoje? A Lid de hoje. Deixando aquela lá. Como é que você está se sentindo hoje? Hoje eu me sinto muito grata, muito grata. Delícia ouvir isso, né? Essa é a melhor palavra É a pra você melhor ouvir, coisa. né? Eu Gratidão. me sinto muito grata por não ter desistido de mim. Por cada choro que eu tive, Ai, por cada... essa sensação mesmo de a gente chega a respiro, de emocionar, alívio, né? de Superação, de força. vida, né? Respiro de vida, de gratidão, de tipo assim, ainda bem que eu continuei, ainda bem que eu tô aqui, né? Tô aqui honrando quem veio antes de mim, quem, né? Sim. Ainda bem que eu não desisti de mim, ainda bem que cada vez que doeu muito, cada vez que me julgaram, cada vez que a obesidade me parou, cada vez que eu estava sozinha, cada vez que eu me anulei, que eu deixei de sair, que eu fiquei em casa, que a roupa não servia, cada vez que eu ficava sem tomar banho, sem pentear o cabelo, que eu ficava muito mal, cada vez que eu estava sozinha, que eu queria dormir e não acordar mais. Eu sou muito grata por não ter parado, por cada vez que eu engordava e não via saída no fim do túnel, que eu me sentia sozinha, que não tinha ninguém ali. Eu sou muito grata por cada vez que eu estudava e as pessoas estavam saindo, estavam passeando e eu ali, elas me chamando de que não sabia, que eu não estava aproveitando a vida, que eu estava ficando louca, que por que eu estava fazendo aquilo. Então eu sou muito grata, primeiramente a mim e depois a Deus. Ah, mas por que o contrário? Não é primeiro a Deus? Mas se eu não existir, como que Deus vai conseguir operar em mim, né? A gente tem um livre-arbítrio. Sim. Então, a gente tem que querer primeiro, Sim. para ele poder operar. Uau. Então, eu sou Gracinha. muito grata Que bom. a eu não ter desistido de mim. E enquanto a gente tem vida, é porque a gente está querendo. Então, não desista de vocês. Cada um aqui, né? Pode procurar a gente, Sim, pode exato. colocar aí, chama no direct, no privado, né?
pedir ajuda, Exatamente. pode ir na palestra, vai ter uma Sim. palestra agora em Contagem também, Vai, né? terça e quarta. Terça e quarta, agora próxima, é gratuita, né? Sim. Pode procurar a Ângela Com também, certeza. pode me procurar também, né? A nossa missão é essa, né, Lídia? Nossa Ajudar umas missão às é ajudar. É a gente dar as mãos e ajudar aquela que talvez está com dificuldade ali para ter força. Porque às vezes ela fala assim, eu não consigo. Mas a gente está aqui para isso, porque tem dia também que a gente não consegue, Sim. né? Por alguns momentos Sim. dos dias, do mês, tem dia que a gente também tá lá Eu no fundo costumo do falar, poço. inclusive, né? Se alguém quiser, se você me permite passar o meu Claro, Instagram, claro. Com certeza. Com certeza. é Lidiane com 2D Lima. Lidiane Lima. Lidiane Lima com 2D. Eu costumo falar que eu sou especialista em ser humana, porque a moda hoje em dia é todo mundo ser muito certinho, só Aham. mostrar o que é legal, Que dá certo. com filtro, maquiado, no Mentira. rolê, É, mas a Só a vida realidade boa. É não outra. é essa, né? exato. A realidade não é essa, todo mundo passa perrengue, Sim. acorda, né? Tem que arrumar a casa, Sim. lavar roupa, fazer os corre do e dia a dia. tem dia que você não tá bem, tem não quer cólica, levantar, né? Exato. Tem que arrumar cabelo, pintar o cabelo que tá branco, arrumar a unha que lascou, né? É. E a gente não tem que ser Mulher Maravilha, não. Exato. A gente é humana. E dentro da nossa humanidade, a gente é o que a gente consegue ser Sim, cada dia melhor, Exato. né? E até nós que estamos aí em constante evolução, aprendizado, estudando, né? A gente estuda sempre, vai palestra, não sei o quê. Tem dia, fala sério, tem dia que você não quer levantar da cama. Você quer dormir. Aí você não quer abrir o olho e falar com ninguém. É. Porque nós somos seres humanos. Mas aquele dia também você tem que se respeitar e ficar ali. Sim, eu vou ficar aqui, me recolher em silêncio, vou escutar, vem resposta. Acabou. Toma um banho, levanta, sacode para ele, vai para a vida de novo. Isso. Não deixa que aquilo ali te puxa, né? Isso, porque criança faz o que quer e adulto faz o que tem que ser faz o que feito. tem que ser Exatamente. feito. Pronto, passou. Exatamente. Bora pra vida. Que tá aí acontecendo. Vou ficar aqui não. Tem que fazer. Oxe. Não é não? Mesmo. E esse é o segredo, né? Está em movimento. Está em movimento. nunca parar. Está em movimento. Que isso Sai em movimento. Né? Nem que vai do jeito que tá. Toma um Exato. banho, lava o cabelo. Só não fica parada. Não fica parada não, gente. Vai. Vai assim. Tenho certeza que se você der uma volta no corredor, muda. A vida, ela surpreende. Muda. E surpreende com coisas muito boas. Muda. Exatamente. Levanta, toma um banho, vai na esquina. Olha o céu, olha as árvores, sei lá, olha cachorro, gente passando. Conecte com a Compensa natureza, que não com o muda. Criador. Né? Verdade. Muda. Mas aí vai ficar uma tarefa aqui. Uma tarefa que a Lid passou hoje. Se conecte com você mais, né, Lid? Isso. Exatamente. Conexão é a resposta para tudo, Resposta para tudo. né? Olhar para dentro, se conhecer, a nossa fortaleza e o nosso pior inimigo e o nosso melhor amigo é a gente mesmo. Exato. A única pessoa que não vai nos abandonar é a gente mesmo. Uhum. A única pessoa que a gente pode contar é a gente mesmo. Sim. Tem coisas que só a gente pode fazer pela gente. Por mais que a nossa mãe nos ame, nosso pai, nosso marido, nosso filho, não vai poder fazer Não, pela gente. Sim. Quando a gente estiver doente, for tomar uma injeção, não pode tomar pela gente. É a gente que tem que fazer. gente. Nem Deus, tem coisas que nem Ele. A gente tem um livre-arbítrio. Então, a gente tem que ter
muito conhecimento, nos conhecer, saber quem que a gente é primeiro, o que que a Exato. gente quer, Sim. para a gente tomar a nossa decisão, aí sim, Deus vai lá e coloca a vontade dele Exatamente. depois que a gente permite. Faça a sua parte, linha, né? Que que eu te ajudarei. Exatamente. Né? Ai, gente, foi Não é milagre, né? bom, eu gente. amei demais. Que bom. É isso mesmo, nós estamos aqui para qualquer coisa. Vai Exato. voltar depois, Ai, tá? vou sim. Para Várias contar vezes. mais coisas pra gente, tenho certeza. Nessa caminhada ensinar aí, ó, eu mais já coisas. emagreci 25 quilos. Maravilha, Uau. gente. E aí depois eu vou voltar quando tiver no Com resultado certeza. final pra contar como é que foi aí Tá caminhando. esse Desfecho. resultado É, esse final aí, resultado. como é que foi depois que eu participei lá do Despertar, Ah, depois com que certeza. o Di, que a Sá e que a Ângela A gente me não ajudou. pode dar spoilers, não. Pra mas- gente. Não, é contar como é que foi o resultado. Vai ser a Resultado primeira. Passou a final. despertar, você já volta. Mas a uma gente já delícia. vai agradecendo você por. Eu que agradeço. Passou tão rápido quando Não é? quando é gostoso, É o que que a a gente tá gente com fala, pessoas né? na mesma vibração, passa tão bom. rápido. A É uma gente- delícia, Gratidão. papo. Gratidão Gratidão a é nossa. gente por você partilhar, que eu acho que hoje foi um exemplo de Exato. superação, né? Acho que para todo mundo que tá vendo Sim. essa forma de você buscar seu autoconhecimento, né? Dentro do seu trauma que você teve lá, né? E você está superando isso cada dia, né? Que fica de lição para todos que estão aí. Eu tenho certeza que hoje nós aprendemos muito aqui Muito. com a Lid. E agradecendo muito a sua passagem por aqui. Estamos de portas abertas. Obrigada. Vamos encontrar sempre. Deus te certeza. abençoe, te proteja, Amém. tá? Muito obrigada a Eu que vocês que agradeço. estão aí. Compartilhando com a gente, nos assistindo, né, Sara? A cada episódio Cada aí, episódio, vocês aprendendo aqui, juntas. aprendendo. Eu falo que a gente chora junto, a gente ri junto, a gente compartilha essas histórias maravilhosas. Tenho certeza que um monte de gente aí também tem as suas histórias para É contar. verdade. Se emociona, né? Não, Imagina as pessoas vendo lá e... a gente segura aqui, porque senão a gente chora junto. eu com a cara toda vermelha aqui. Gratidão Mas isso é por muito mais rico. um dia, por mais um episódio. Gratidão a você, Lid, por Gratidão, tudo, Eu que pela sua agradeço, vida. meninas. Foi muito bom. Deus Bom. abençoa, né? É E isso. até a próxima. Um Beijo e tchau!